Olá, meus irmãos, graça e paz. Neste domingo, dia 21 de junho de 2020, quero compartilhar com vocês mais uma devocional. Mais uma vez, não teremos a nossa escola dominical por causa das restrições impostas pelo Covid-19. Essa é uma tentativa de amenizar os efeitos negativos dessa pandemia, Considerando que muitos são os efeitos, como por exemplo, o nosso ajuntamento, o culto comunitário, a escola dominical com a presença de todos os irmãos, com todas as classes. Então essa é uma tentativa de amenizar esses efeitos negativos, desses tempos que nós estamos vivendo. Mais uma vez, antes da leitura da palavra de Deus, nosso texto básico, eu quero encorajar você, meu irmão, a realizar o seu culto doméstico, a assistir os cultos que estão sendo transmitidos pela internet. Realize o seu culto doméstico, leia a palavra de Deus na sua casa, no seu lar, Se preocupe com a sua vida espiritual, com o seu crescimento espiritual em primeiro lugar. Para os irmãos que têm crianças, filhos pequenos, procure um bom conteúdo na internet, alguns links que estão sendo compartilhados com algumas atividades voltadas para as crianças. Isso é importante também para o crescimento espiritual dos nossos pequeninos. Devemos, como pais, ensinar os nossos filhos, promover esses meios para que os nossos filhos também sejam edificados pela palavra do nosso Deus. Muito bem, o nosso texto básico se encontra no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 5, os versos de 15 a 22. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia aí nesse texto. Lamentações, capítulo 5, versos de 15 a 22. Assim está escrito: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? E assim que o profeta termina o 5º capítulo e último do livro de Lamentações. Que o Senhor aplique essa pequena porção da sua palavra lida ao meu coração e ao seu coração. Meus irmãos, em o livro de Lamentações, encontramos, como o próprio nome diz, as lamentações do profeta Jeremias. O profeta chorão, como é chamado por alguns pregadores, comentaristas. Eu li para os irmãos os últimos versos do último poema. O livro está dividido em
5 poemas, 5 capítulos. E o profeta começa, no seu primeiro poema, apresentando alguns lamentos. E no decorrer do seu livro, ele apresenta os seus lamentos diante da realidade, do contexto que o profeta estava vivendo. E bem assim, o povo de Judá, o povo de Israel, o povo em Jerusalém. Então o profeta, ele volta os seus pensamentos para Deus, coloca suas angústias diante do Senhor. Nós temos no capítulo 3, no meio aí do livro, um momento em que o profeta, ele não lamenta, mas ele traz ao nosso coração, traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. Lá no capítulo 3, talvez os versos mais conhecidos do livro de Lamentações, e principalmente o verso 22, quando o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Como eu disse, no livro de Lamentações nós temos as lamentações do profeta Jeremias. Eu quero chamar a atenção dos irmãos especialmente para esses versos, para extrairmos desses versos algumas lições preciosas para as nossas vidas. Primeiro devemos entender o seguinte: o motivo do lamento. Por que que o profeta Jeremias esteve lamentando e colocou os seus lamentos diante do Senhor, o nosso Deus? Qual era o motivo? Qual a razão? Por que que o profeta estava tão triste, tão angustiado? O profeta estava angustiado, e bem assim o povo de Judá, o povo de Israel, porque naquele momento da história, momento que o profeta escreveu esse livro, o povo estava no exílio, sofrendo. Fora um momento de destruição. Judá estava destruída e abandonada. Então, o livro foi escrito nesse período, no período do exílio da Babilônia, um dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. A promessa se cumpriu, aquilo que fora profetizado, e o povo de Deus foi para o exílio da Babilônia. A data provável para esse exílio, segundo os comentaristas, é depois de 586 antes de Cristo. Então foi nesse período, que aconteceu o exílio ali da Babilônia, onde o povo de Judá, de Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, passou por esse sofrimento terrível. Judá sofreu esse grande baque, sendo destruído o templo, e fora abandonada. Então esse foi um momento de muito sofrimento, dor, aflição. O povo de Deus estava debaixo da servidão da Babilônia. Por isso o profeta lamenta, chora diante daquela situação tão desagradável, diante de um momento tão difícil. O povo estava longe da sua pátria, do seu lugar, da sua cidade. O povo estava a chorar, angustiado. Por isso o profeta abre o seu coração, derrama o seu coração diante do Senhor, pedindo ao Senhor que olhasse para o seu povo e tivesse misericórdia do seu povo. O povo estava vivendo ali em um tempo de desesperança. Por isso ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, qual era o motivo? Por que o profeta estava lamentando? Porque o povo estava no exílio. E ali foi um momento de sofrimento, de dor, de angústia,
de muitas dificuldades. Mas nós aprendemos também, nesses versos que nós lemos, ainda frisando um pouquinho sobre essa questão do motivo, observemos o verso 15, por exemplo. Cessou o júbilo de nosso coração, ou seja, já não havia alegria no coração do povo. Cessou o júbilo, a alegria de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. A dança, né, significava festa, alegria. A dança era celebração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Então essa era a realidade do povo. Lamento, tristeza, lamentações. Não havia motivo para cantar diante daquele exílio. Mas aí no verso de número 16, o profeta nos ensina sobre por que o povo de Deus estava passando por essa experiência tão amarga, tão difícil, tão delicada. Olha aí o verso de número 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Porque o povo de Deus estava passando por essa experiência. O profeta Jeremias, ele reconhece que o povo havia pecado, contra o Senhor. O povo havia transgredido a aliança, quebrado a aliança com o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Ai de nós, porque pecamos. Os pais pecaram no passado, a geração anterior, e a nova geração havia caído no mesmo erro. O povo havia desobedecido ao Senhor. Então por que o povo de Deus estava passando por essa experiência? Pecado, desobediência ao Senhor. O povo havia virado as costas para Deus, violado a aliança de Deus. E por isso o povo experimentou a ira de Deus, o julgamento de Deus. Por isso que Israel estava agora sendo subjugado pela Babilônia. Então o profeta está consciente, o povo reconheceu aqui, através do profeta, o profeta transmite isso, que aquele sofrimento, aquela angústia, aquele exílio, tudo aquilo era consequência justa do pecado, ou consequências justas do pecado. E aqui nós podemos tirar algumas lições sobre quão terrível é o pecado. Ele traz consequências drásticas para as nossas vidas, nos faz trilhar pelo caminho doloroso, ou pelo doloroso caminho do sofrimento. Os nossos primeiros representantes, Adão e Eva, pecaram, e depois que o pecado entrou no mundo, nós passamos a sofrer muito as consequências do pecado, os frutos amargos do pecado. É porque nós somos pecadores, temos às vezes sofrido tanto, e sofremos, não devemos ter dúvidas disso, né? Sofremos porque nós somos pecadores, né? O pecado de fato é terrível, por isso não devemos brincar com o pecado, não devemos desobedecer a palavra do nosso Deus. Devemos atentar para os ensinamentos, para aquilo que o Senhor nos ensina na sua santa palavra. O profeta diz: ai de nós, porque pecamos. Certamente que diante dessa realidade, o povo poderia agora dizer: ai, se nós não tivéssemos pecado. Ai, se nós não tivéssemos feito
isso, se nós não tivéssemos transgredido a lei do Senhor. Então o povo, na verdade, estava colhendo aquilo que eles haviam plantado. Eles desobedeceram ao Senhor, a sua palavra, e por isso estavam sofrendo, estavam ali no exílio. O verso de número 17 diz: por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Então, o profeta aqui, em segundo lugar, ele reconhece que o povo estava passando por essa experiência amarga, porque o povo havia desobedecido ao Senhor nosso Deus. Mas ainda sobre essa passagem, os últimos versos do livro de Lamentações, eu chamo a atenção dos irmãos para a esperança do profeta Jeremias. Ele apresenta as suas lamentações a Deus, mas em meio às suas lamentações, percebemos também na fala do profeta um pouco de esperança. Esperança de que Deus poderia mudar a sorte do seu povo. No verso 19 em diante, o profeta disse: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. E aí o verso 20: Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? E aí o profeta, do meio do lamento, diz: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O profeta mais uma vez relembra que Deus é misericordioso. E porque Ele é misericordioso, compassivo, Ele pode renovar as nossas vidas. Ele pode mudar a nossa sorte. Ele mais uma vez se apoia nas misericórdias do Senhor, o nosso Deus. Na certeza de que Deus poderia renovar o seu povo. Final do verso 21, ele diz: renova os nossos dias como dantes. Nesse verso de número 19, o profeta fala sobre o trono do Senhor, que subsiste de geração em geração. O momento era difícil para o trono de Judá. O trono estava vazio. O trono fora abalado, abatido. Mas o profeta lembra que o trono de Deus não estava ameaçado. Ele relembra que Deus reina de forma absoluta. O seu reino é eterno. Seu trono subsiste de geração em geração. Tu, Senhor, verso 19, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. O trono de Judá fora abalado, mas o trono de Deus nunca é abalado, nunca é ameaçado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Do meio do lamento, o profeta agora olha para Deus e reconhece que o seu trono é o trono que permanece de geração em geração. O lamento, em meio a esse lamento, a dor do profeta agora é externada mesmo diante da certeza do reinado eterno de Deus. Ele coloca o seu lamento diante do Senhor, mas ele tem a certeza de que Deus é poderoso, de que Deus é misericordioso. Por que te esquecerias de nós para sempre? E aí no verso 21, nós temos aí uma petição em meio ao lamento. O comentarista da Bíblia, o Bruce, comentarista batista, ele diz o seguinte, ele faz um comentário dos versos 20 e 21 e diz:
Os versos 20 e 21 constituem um microcosmo do livro todo. A esperança imprensada entre desespero brilha de forma ainda mais forte. Então ele te chama atenção para esse fato, de que esses versos 20 e 21 constituem aqui um microcosmo do livro. A esperança estava imprensada entre desespero, brilha de forma ainda mais forte. A esperança brilha no meio do desespero, porque o profeta olha para Deus. E quando olhamos para Deus, nós encontramos esperança. Mas atentemos também para o fato de que era necessário o povo rever, os seus caminhos e voltar-se para Deus. A necessidade aqui do arrependimento, verso de número 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então a conversão aqui, na verdade, é um arrependimento para uma renovação, para que Deus mudasse a sorte. O povo deveria também se voltar para Deus, reconhecer os seus caminhos e buscar novamente a Deus de todo o coração. Então aqui é um voltar-se para Deus em arrependimento sincero. E aqui nós podemos lembrar lá do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, quando o Senhor promete, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor promete sarar a terra, abençoar o seu povo. O caminho da mudança passa pelo arrependimento, por uma mudança de atitude daqueles que buscam ao Senhor. O renovo vem, um novo momento vem quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos e olhamos para Deus e colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí o profeta termina o seu lamento da mesma forma que começou, com um lamento. Mas agora, conforme estamos observando nesse finalzinho, um lamento em forma de petição, o que indica esperança e não desespero. Jeremias cria que Deus, com a sua compaixão, mudaria a sorte do seu povo, concedendo a libertação tão desejada. Ele olha para Deus, porque Deus era a única esperança de Judá, de Jerusalém. Por isso a única esperança era apelar para Deus. É isso que nós devemos fazer. Nossa única esperança é Deus. Devemos apelar para Deus, devemos buscar ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. O nosso Deus é misericordioso. Ele é rico em misericórdia e em fidelidade, conforme o capítulo de número 3, o verso 22, que diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O sofrimento de Judá teve um fim. Deus abençoou o seu povo, restaurou a sorte do seu povo, renovou os seus dias. O nosso sofrimento também terá um fim, porque Deus é misericordioso. Ele pode nos ajudar, reverter qualquer situação. Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as nações. Naqueles dias, 586 a.C., Deus já estava no controle das nações, do povo da Babilônia, como Ele também está no controle de todas as nações do universo hoje. Podemos esperar em Deus, como lá no capítulo 3, mais uma vez eu me reporto ao capítulo 3, o verso 25, quando diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Podemos esperar em Deus para experimentarmos da sua bondade, porque bom é o Senhor
para os que esperam por Ele. Podemos rogar o seu auxílio, como fez o profeta, através dos seus lamentos. Aquele que restaurou no passado, pode restaurar, digo, hoje também. Quero concluir essa devocional dizendo o seguinte: em meio ao sofrimento, à dor, às dificuldades, às vezes até em meio à desesperança, façamos como o profeta Jeremias. Apresentemos a Deus aquilo que aflige a nossa alma. Façamos com a firme certeza de que Deus é misericordioso, que Ele é capaz de renovar os nossos dias como dantes. O verso 21, finalzinho: renova os nossos dias como dantes. Coloca a sua esperança em Deus. Coloca a sua esperança em Jesus, porque Ele é poderoso para mudar as nossas vidas. A minha oração é para que Deus aplique essa devocional mais uma vez ao seu coração. Minha oração é para que Deus renove a sua fé. Minha oração é para que você venha renovar a sua esperança em Deus, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça o seu coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.